pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de matemática, aula número 29, e hoje nós vamos estudar sobre as frações. Você sabe o que é uma fração? Você sabe fazer a leitura das frações, representar as frações? Pois tudo isso vamos aprender na nossa aula de hoje. Vem comigo. Para a gente começar, vamos entender melhor o que é uma fração. Certo, pessoal? Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto for dividido, o número que representar cada uma dessas partes obtidas nessa divisão será chamado de fração. Mas você pode ter em mente que fração é um inteiro, um todo, que foi dividido em partes iguais. Certo, gente? Lembra lá da divisão? Que a divisão acontece em partes iguais, né? Lembra do conceito de justiça, dividir em partes iguais? Aqui nas frações também. O inteiro, o todo, tem que ser dividido em partes iguais, certo? E cada parte desse inteiro compõe aí a fração, certo? Muito bem. Vamos aí imaginar, gente, olhando aí nessa imagem, essa pizza deliciosa. Você gosta de pizza? Eu também gosto, né? Então vamos lá, vamos imaginar que essa pizza foi dividida em 8 fatias, em 8 pedaços iguais, certo? Muito bem. Foi dividido aí em 8 partes iguais e cada parte dessa pizza, cada pedaço da pizza, cada fatia da pizza corresponde a uma fração. Você saberia me dizer que fração corresponde cada pedacinho dessa pizza, cada fatia? Olha só agora na imagem, gente. Cada pedacinho da pizza corresponde a 1/8, um pedaço de 8, uma parte de 8. Nós temos 8 pedaços e cada pedacinho, cada fatia corresponde à fração 1/8, uma parte de 8. Mas eu falei aí 1/8. Olha a representação da fração. Toda fração é representada com um número, uma barra e um número abaixo dessa barra, certo, gente? Então nós temos aqui um número em cima da barra. Essa barra indica divisão. Essa barra que está aqui entre os números é uma barra de divisão, certo? Então nós temos um número em cima da barra, um número embaixo da barra ou do traço, certo? Esse número que fica em cima da barra, ele é chamado de numerador, e o número que fica embaixo é chamado de denominador. Para você não confundir, lembra que o numerador fica em cima, você vai lembrar das nuvens. Nuvens ficam em cima, lá no céu. Então você associa numerador às nuvens, fica em cima. E o denominador você associa, fica debaixo, é o número que fica debaixo do traço, certo? Embaixo do traço. Então assim fica fácil de você associar e não confundir, certo? A posição do numerador em cima, nas nuvens, e o denominador debaixo, certo? Então fica fácil de você associar para você não esquecer e não se confundir, tá certo? Muito bem, vamos ver o que representa cada um desses números, o que representa o numerador e o que representa o denominador. O numerador, pessoal, indica quantas partes do inteiro foram utilizadas, quantas partes, quantos pedaços nós pegamos, nós tomamos desse inteiro, quantos pedacinhos nós pintamos, né, na representação gráfica da fração. E o denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido, certo? Então veja aqui na representação da pizza. Foi dividida em 8 partes iguais, então 8 representa o denominador, a quantidade de pedaços que nós temos aqui no nosso desenho, na nossa pizza. E o numerador, o número que fica em cima, indica quantos pedaços nós utilizamos. No caso aqui, eu perguntei para você quanto cada pedaço da pizza representa. Cada pedacinho representa 1/8, uma fatia, uma parte de 8, certo? Aprendeu? Numerador, nuvens, fica nas nuvens, em cima. Denominador, debaixo. Não
Tenho certeza que você não vai mais confundir e não vai mais esquecer, certo? Lembra, numerador indica quantos pedacinhos foram utilizados, quantas partes nós pegamos. E o denominador indica o total em que o inteiro foi dividido, né? Em quantas partes o inteiro foi dividido. Muito bem, vamos retornar aqui ao exemplo da nossa pizza deliciosa. E agora vamos imaginar que foram retirados dessa pizza essa quantidade que está aí na tela. Foram retirados 3 pedaços dessa pizza. Foram comidos 3 pedaços, certo? Está faltando aí um desenho, como você pode observar. Então eu quero perguntar para você que fração indica a parte que foi retirada do inteiro. Quantas partes foram retiradas? Você já viu que foram retiradas 3 partes. Vamos colocar isso aí na forma de fração. Isso, 3 partes de 8, 3 pedaços de 8, forma a fração 3/8, né? 3 partes de 8. E agora eu pergunto para você, depois que tiraram, que comeram esses 3 pedaços da pizza, que fração sobrou? Quantos pedaços sobraram? Eram 8, foram comidos 3, então 3 partes de 8, 3/8. O que sobrou da pizza, o que sobrou do inteiro? 5 partes, 5 pedaços de 8, 5 partes de 8. Leitura correta dessa fração, 5/8. Falando de leitura de fração, vamos ver como é que a gente faz essa leitura das frações, certo? Você entendeu bem aí? Cada pedacinho corresponde a 1/8. Nós retiramos 3 pedaços da pizza, então nós tiramos 3/8 dessa pizza e sobraram 5 partes, de 8, 5/8. Vamos treinar aqui a leitura das frações, vamos lá. Então, gente, quando o denominador, quando o número que fica embaixo do traço, embaixo da barra, for 2, a leitura do denominador será meio. Então, você diz 1/2, 3/2, certo? Quando o número de baixo for 3, a leitura correta é terço. Então, você vai ler 1/3, 2/3, certo? Quando o número de baixo for 4, quando o denominador for 4, você vai fazer a leitura quarto, certo? Então, 2/4, 3/4, 1/4. Quando o denominador for 5, nós vamos ler quinto. Então, 2/5, 3/5, 4/5. Denominador 6, a leitura correta é o sexto. 1/6, 2/6, 3/6 e assim por diante. Quando o denominador for 7, leitura correta, sétimo, né? 2/7, 3/7, 5/7. Quando o denominador for 8, vamos dizer oitavo, 3/8, 5/8, 7/8 e assim por diante. E quando o denominador for 9, a leitura correta aqui é nono. 1/9, 2/9, 3/9, certo? Então o que você observou? Que do 2 até o 9, nós vamos ver, né? O 10 também se aplica aqui, mas nós vamos já falar do denominador 10. Você viu que nós fizemos a leitura dos números na forma ordinal, né? Você lembra, os números ordinais indicam ordem, né? E na leitura da fração, quando o denominador for até o 9, nós vamos usar os números aqui na forma ordinal, né? Meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Vamos ver aí mais alguns exemplos. Veja, 3/2, 2/3, 3/4, 1/5, 5/6, 4/7, 5/8 e 7/9. O número que fica em cima, o numerador, você lê normalmente, não tem mudança nenhuma. E o número que fica embaixo, se ele for do 2 até o 9, você vai ler na forma ordinal, certo? Conforme nós vimos agora. Vamos ver aqui quando o denominador forem os números 10, o número 100 e o número 1000. Quando o denominador for 10, nós vamos ler décimos. Quando o denominador for 100, nós vamos ler centésimos. Quando o denominador for 1000, vamos ler milésimos. Vamos ver aí alguns exemplos. Então, nós temos aí 8 décimos,
13 centésimos, 5 milésimos, certo? Lembrando, o número que fica em cima, o numerador, você lê normalmente, certo? Aí, já aprendemos do 2 ao 9, já aprendemos quando o denominador for 10, 100 ou 1000, agora vamos ver os outros casos, quando o denominador é a partir do 10, né, acima do 10, quando ele não for nenhum desses casos que eu mostrei agora para você, do 11 em diante, nós vamos ler o número normalmente, certo? E vamos colocar a palavrinha avos, certo? Então vamos ver aí alguns exemplos. 3 onzeavos, 5 dozeavos, 8 trezeavos, 9 quatorzeavos, 6 quinzeavos, 2 315avos e assim por diante, certo? A partir do 11 você vai colocar a palavrinha avos. Cuidado para você não colocar o acento e ficar avós, tá bom? A leitura correta é avos. Mas o que quer dizer essa palavra avos? Coloquei aí a curiosidade para você, certo? Avos é um substantivo masculino usado na leitura das frações e ele faz referência aí a cada uma das partes iguais em que foi dividida a unidade cujo denominador é maior que 10, certo? Vem lá das primeiras ideias de frações em que era lido oitavos, octavos, certo? E aí pegou-se essa terminação e empregou-se aí nos denominadores a partir do 11, certo, gente? Mas existem frações que representam um inteiro, né? Você está vendo aí nessa barra de chocolate. Vamos imaginar que essa barra de chocolate tem 6 pedaços e que você estava com muita vontade de comer chocolate, então você não esperou, comeu logo os 6 pedaços. Então você comeu 6 cestos. Você comeu as 6 partes de 6. Você comeu o inteiro completo, a barra completa, certo? Então, quando os dois números forem iguais, o numerador e o denominador, indica que você pegou o inteiro completo, você comeu o inteiro, no caso aí da barra de chocolate, né? Você usou todos os pedaços, certo? Então você comeu a barra inteira, você pegou o inteiro completo, certo? Então, numerador e denominador iguais indicam que você pegou o inteiro completo, certo? Muito bem, vamos treinar aqui, gente, a representação de algumas frações, disso que a gente já aprendeu agora, o que representa o numerador, o que representa o denominador e a leitura das frações. Acompanhe comigo aqui. Nós temos aí a fração, você lembra como é lida essa fração? O 4 é o numerador, o 7 é o denominador. O que indica essa fração? Quantas partes tem esse inteiro? Quantas partes foram pegas, foram tomadas, foram pintadas? Certo? Vamos representar através de um desenho. Então vamos lá, vamos usar a barrinha para a gente mostrar a representação dessa fração, ok? Muito bem. Então nós temos aí um inteiro que foi dividido em quantas partes? Muito bem, em 7 partes. Como eu sei que são 7 partes? Porque eu olho para baixo, né? Vejo o número que está embaixo. É o 7, então ele indica que o inteiro foi dividido em 7 partes iguais, conforme você está vendo aí. E quantas partes foram pegas? Nós pintamos, nós pegamos, nós tomamos 4 partes. Então vamos colorir as partes que nós tomamos desse inteiro. Pegamos uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. 4 partes de 7, certo? Leitura dessa fração, leitura correta, né? Você veja que eu estou dizendo aqui 4 partes de 7, mas para facilitar o nosso entendimento, certo? O seu entendimento. Mas a leitura correta dessa fração é 4 sétimos. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo, vamos lá? Um inteiro que foi dividido em quantas partes, você saberia me dizer? Em 7 partes ou 9 partes? Muito bem, em 9 partes, porque aí nós temos o denominador 9. Então, nós temos 9 partes e pintamos 7 partes, não é isso? Pintamos aí as 7 partes de amarelo e formou que fração? 7 nonos. Muito bem, 7 nonos. Meus queridos,
agora que você já sabe o que representa uma fração, o que é uma fração, você já sabe o que indica o numerador, o que indica o denominador, já treinamos a leitura de algumas frações, então chegou a hora da nossa atividade. Vem comigo, vamos responder, vamos resolver essa atividade. Nós temos aí algumas representações de algumas frações e nós vamos escrever quem é o numerador, quem é o denominador e fazer a leitura dessas frações, ok? Então, neste primeiro desenho, quantas partes nós temos? Em quantas partes esse inteiro foi dividido? Uma parte, duas partes, três partes, quatro partes. O número 4 eu vou colocar em cima ou embaixo? Muito bem, embaixo, né? Indica quantas partes nós temos no inteiro. Então, 4 partes. Quantas partes foram pintadas desse inteiro? Quantas partes foram tomadas? 3 partes. Então, o numerador é 3, o denominador é 4 e formou a fração 3/4. Muito bem. Vamos aqui à segunda representação. Nós temos quantas partes nesse inteiro? Faça a contagem. Isso, 8 partes. Quantas partes foram pintadas nesse inteiro? Exatamente, 7 partes. E aí nós formamos a fração 7/8, 7 partes de 8. Muito bem, agora nós temos 4 partes. 4 partes e foram pintadas 3 partes. Formamos que fração? A fração 3/4 novamente. Muito bem, veja que fizemos um desenho diferente, mas foi a mesma fração. Certo? E agora, quantos pedaços nós temos ao todo nesse inteiro? Conte comigo. 9 partes. E foram pintadas 6 partes. 6 partes de 9. Vamos à leitura dessa fração. 6/9. Muito bem. E agora nesse inteiro, quantos pedacinhos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. 6 partes do inteiro. Foi dividido em 6 partes. Esse 6 é numerador ou denominador? Muito bem, denominador é o total de pedacinhos que nós temos. E quantas partes foram pintadas? Isso, 5 partes. 5 partes de 6. Leitura dessa fração, 5/6. Certo? E agora, quantos pedaços nós temos nesse inteiro? Conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 partes. 14 pedacinhos. Então, vamos colocar o 14 aqui embaixo no denominador. Quantas partes foram pintadas? 8 partes. 8 partes de 14. Vamos fazer a leitura dessa fração. 8/14. Muito bem, gente. Vamos terminando aqui nossa aula. Na próxima aula nós vamos continuar falando mais de fração, resolvendo exercícios, situações, problemas, para a gente praticar mais esse conhecimento e aprender ainda mais. Quero agradecer muito o carinho da sua audiência e espero contar com você na nossa próxima aula. Até lá! Bom dia! Que alegria estar aqui de novo com você e com você. Hoje nós temos mais uma história. E quem gosta de história, canta comigo assim. Quem quer ouvir uma bela história, venha comigo e não se demore. Quem quer ficar feliz assim, venha pra cá, bem junto de mim. Hoje é dia de mais uma contação de história. E hoje eu trouxe aqui o nosso amigo sapo comilão. Você come muito? O nosso amigo sapo gosta muito de comer. Ele tem uma boca bem grande, uau, bem grande. Sabe por quê? Porque ele quer provar de um tudo. Então, vou perguntar para você. Vocês querem ouvir a história do sapo comilão? Sabe o que aconteceu?
lá na lagoa onde ele mora, apareceu sapo de tudo enquanto é jeito. E acredite só, apareceu o sapo, que era guarda de trânsito, apareceu o sapo, que era bailarino, era tanto sapo na lagoa. Então, vamos ouvir a história do sapo comilão. Tinha sapo de todas as espécies e esse aqui gostava de comer. É uma história de Stella Barbieri e Fernando Vilela. Vou abrir o nosso livro mágico. Sassalabim, bim, bim. Abra o livro e me conte a mágica, sim. Que coisa interessante! Adivinhe só, vou ler para você. Era uma vez um sapo que estava cansado de comer grilos. Grilos, aqueles que fazem na lagoa, moscas, vagalumes e outros insetos. O sapo comilão resolveu experimentar novos tipos de comida. Ele queria saber o que as pessoas comiam. Mas ele era muito esperto e saiu pulando. Ele cruzou o lago numa Vitória Régia e fez uma viagem na lagoa. Adivinhe só, chegou numa fazenda e começou a coachar. Era um barulho só. Então ele viu uma plantação com tomates vermelhinhos, todos maduros. Provou um e adivinhe só, ele com a boca toda vermelha fez: eca! Que gosto esquisito! Não gostou, não sabe ele que o tomate é uma delícia, é um fruto saboroso. Depois deu mais 4 pulos, porque sapo pula demais, e estava rodeado por folhas verdinhas, que pareciam muito saborosas. Ele automaticamente, ao ver aquelas folhas na fazenda, que era, adivinhe só, o nosso amigo alface, e aí se aproximou. Comeu, abria bastante a boca assim, ó. Credo! Que coisa horrível! Disse o nosso amigo sapo comilão. Não gostou nada do alface. E jogou o alface fora. Não sabe ele que é uma delícia na salada, junto com o tomate, que ele também não gostou. O sapo subiu o morro, atraído por umas enormes frutas coloridas, e resolveu comer uma delas. Adivinhe quem era? Era a gigantesca melancia. Era muito grande. Ele não conseguiu engolir. Foi perdendo o ar, porque ele pegou, abocanhou a melancia assim, ó. Minha gente, mas a melancia era grande demais. Como é que ele queria morder a melancia? A melancia ficou na boca dele e ele ficou entalado. Jogou a melancia fora. Já não aguentava mais. Não tinha nem como mastigar aquela melancia tão grande. Olha só. Era grande demais a melancia. Mas ele era guloso. Ele não parava, ele queria comer. Deu mais 2 pulos e viu uma árvore linda, forrada de frutinhas pequenas. Ele olhou para um lado, olhou para um outro e deu um belo salto. Adivinhe só, essas têm também um tamanho bem menor. Para mim, eu acho que dá para comer, pensou o sapo. Fisgou uma jabuticaba. Gente, quando ele estava com a boca cheia de jabuticaba, ele pensou: eram muitas. Não gostou também. Mas ele é muito exigente, não é? Que coisa azeda, disse ele. Mas eu gosto de jabuticaba. Mas o sapo comilão não gostou. Persistente na busca de novas comidas, o sapo
passeou mais um pouco e achou, adivinhe só, espigas de milho amarelinho. Uma delícia! Aí, ele todo encantado com as espigas de milho, adivinhe só, eram muito duras. E sapo não tem dente. E ele fazia assim, olha, com a boca dele. Fazia. Mas como ele não tinha dente, como é que ele ia engolir? Como é que ele ia mastigar? E estava doendo, né? Estava doendo a gengiva dele. Ele não tinha como conseguir mastigar aquela quantidade de milho. Desanimado e pensando em ir embora, o sapo achou uma casa de onde vinha um cheiro gostoso. E ao invés de sair pulando, ele saiu assim, ó, quase cochilando atrás daquele cheiro gostoso. Vou pra lá, disse ele. A casa tinha um cheiro tão gostoso, saía um cheiro. E adivinhe só, ele foi seguindo, seguindo aquele cheiro. Quando ele chega lá, adivinhe só, da janela ele viu um prato de macarronada com, adivinhe só, um super pulo, chegou à mesa, começou a chupar o fio do macarrão assim, ó, chupando um por um. Ai, meu Deus, que som! Adivinhe, mas ele não tinha fim. O macarrão demorou tanto que ele desistiu. Já estava cansado de tanto querer puxar aquele macarrão. Ó, não conseguiu. E o gosto era muito estranho. Quando ouviu algumas vozes, resolveu sair dali. Era tanto barulho, gente chegando, gente batendo os pés. Ele ouviu e ó, pernas para quem te quer. Fugiu. Foi para cima do armário. Ficou escondido e de lá viu um menino lambendo uma coisa que parecia deliciosa. O menino fazia assim, ó. Ui, que barulho estranho. Isso sim deve ser muito bom, pensou o sapo comilão. Mas adivinhe só, gente, era um sorvete gelado, saboroso. Com um pulo certeiro, agarrou o sorvete e em pleno voo escapuliu pela janela, ó. Fugiu com o sorvete e o menino gritou: mamãe, um sapo maluco! Se assustou a mãe do menino, o menino e o próprio sapo comilão, não é? Porque levou um baita susto com a boca do menino, enorme igual a dele. O grito foi, ó, ai, chega a doer o meu ouvido. Lá fora, o sapo engoliu o sorvete numa bocada só. Fez assim, mas achou gelado e horrível. Era muito doce. Ele ficou tonto, enjoado e quase vomitou. Era muito gelado aquele sorvete. O sapo desceu a escada da varanda, zonzo e desanimado, e parou. Cansado, não é? Devido a tanta travessura. Ele já tinha experimentado de tudo e não tinha gostado de nada. Decidiu voltar para sua casa, a lagoa de onde ele tinha saído, lá naquela fazenda, lembra? Foi quando ele viu uma mosquinha bem gordinha e distraída. Ele ouviu aquele barulho e ele pensou assim: eu conheço este barulho. Com sua língua enorme, ele fez schlatt e ó, engoliu a mosca. Foi a melhor coisa que ele comeu. Sapo gosta mesmo de mosca. Pensou ele, que delícia, que comida saborosa. É coisa de sapo. Mas uma coisa eu vou lhe perguntar. Muitas coisas que ele colocou aqui, que ele não gostou, eu tenho certeza que você gosta.
quer comer bem, quer se alimentar bem. Você come verduras, você come legumes e frutas. Ah, eu gosto. Sabe por quê? Porque quando a gente se alimenta bem, a gente fica forte, bonito, inteligente e super-herói. Heróis e heroínas, você fica tão forte. E é por isso que eu vou te mostrar aqui o que foi que o nosso sapo fez. Ele engoliu, olha só, as letras do nome dele. Com licença, senhor sapo comilão, me empreste aqui as letras que você engoliu. Ele engoliu a letra S, olha só, ele engoliu a letra A, muito bem, a letra P e a letra O. Olha só, tia Zezé, que menino mais guloso, este sapo da lagoa. Ele engoliu as letras. Vou escrever aqui, ó, S, P. São as duas consoantes da palavra sapo. Ele engoliu também a letra A e a letra O, que são as duas vogais. Tia Zezé, a palavra sapo tem 4 letras? Tem. 2 consoantes e 2 vogais. 2 mais 2 são 4. 4 letras. Conta comigo. 1, 2, 3, 4. Tia Zezé tem 4 letras, 4 sons? Mas tia Zezé, você sabia? Quando eu junto essas letras, eu formo uma sílaba. Tia Zezé, aqui eu formei outras sílabas. 2 sílabas. É que às vezes as pessoas chamam de pedaço, mas não é pedaço não, são sílabas. A palavra correta é sílaba. Tia Zezé, e quantas sílabas tem? 2. Querem ouvir? Sapo. Não bateu palmas? Bate comigo. Sapo. Tia Zezé, que surpresa maravilhosa. Eu abro a boca 2 vezes para falar a palavra sapo. Agora, quando eu vou ler, tia Zezé, eu tenho que juntar todas as letras para formar a palavra sapo. Eu até formei aqui, olha só como o mágico ficou. Sa e o pó. Tia Zezé, você formou a palavra sapo? Formei a sílaba sa e a sílaba pó. Mas não por satisfeita, sabe o que aconteceu? Eu vou te ensinar a fazer um sapo. Aqui tem vários sapos, porque na lagoa tem vários sapos. E havia um trânsito horrível, ó. Sapo aqui, sapo ali. E agora eu vou te mostrar o meu sapo cantador. Um sapo cantador é, ó. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! É fácil fazer esse sapo. Basta você convidar a mamãe, o papai, que está lhe ensinando. Você vai pegar uma tesoura e vai fazer isso que eu vou lhe ensinar. Primeiramente, você pega um papelão. Olha só. Eu peguei um papelão e fiz, olha, um desenho assim para recortar em 2 partes. Igual aquilo que eu falei, as 2 sílabas da palavra sapo. Eu peguei um EVA, mas se você não tiver EVA, não tem problema. Sabe o que você pode fazer? Você pode pegar papel. E aí eu colei, opa, meu sapo ia caindo da lagoa. Eu peguei e colei uma tampa aqui. Vou ver aqui, tia Zezé, não tem problema. Eu vou colar uma aqui e vou colar outra aqui. Colei as 2 tampas para poder uma ficar sobre a outra e fazer esse som, que é uma castanhola. Que a gente pode dançar e brincar e pronunciar a palavra sapo. Então, não é fácil? Tia Zezé, você pode fazer os olhos, olha, você recorta 2 círculos, gente, esse sapo quer sair da minha lagoa. Aí você recorta os 2 círculos brancos, eu recortei 2 círculos amarelos, coloquei um sobre o outro colado e coloquei 2 círculos pretos. Porque ele tem que mexer os olhos assim, ó. Piscar os olhos igual a tia Zezé. Vou piscar para vocês, ó. Pisca também. Foi assim que meu sapo ficou. Depois de colado, ele vai ficar assim. Depois de tudo isso feito, eu peguei uma folha de papel e dobrei e fiz o que, tia Zezé? Eu fiz um sapo. Olha só.
Vou abrir. É uma folha colada, fica fácil você fazer. Pede a mamãe para pesquisar. Mamãe, vai na internet, que a gente mexe na internet e descobre como se faz um sapo de dobradura. E aí você vai ter um sapo cantador. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ah, tia Zezé, mas assim é fácil. Ah, pois então vem dançar comigo para aprender a música do sapo. Porque quando a gente dança, a gente é feliz 2 vezes. O Papai do Céu diz que quem canta seus males espantam. Então vamos cantar junto comigo, cantar e dançar para ser feliz. E vai gostar de ver uma sapaiada danada. Tia Zezé, sapaiada? São muitos sapos juntos. Eu inventei agora, muitos sapos juntos. Faz uma festa. Então, na próxima aula, eu te aguardo com outra história. Sabe por quê? Porque quem canta alegra o coração. E eu vim ao mundo para alegrar o meu, o seu, o nosso coração. Um beijo! Tchau, pessoal! Até a próxima aula, com muita história e emoção no mundo da imaginação. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. É muito divertido! Vamos cantar usando só uma vogal? A, E, I, O, A sapa na lava pá, na lava pá cá na cá. A lamara lá na laga, na lava pá pá cá na cá. Mas caixa lá! Agora com o E. Esse é penelê, nele pequeneque, nele nele pequeneque. Mas que gelê! Agora com o I. E se piquenique, mili piquenique, mili piquenique. Esquece ali! Agora com o O. O sapo não lava o pó, não lava o popó no pó. O lomorolo no logo, no logo popó no pó. Mas que cholou! E agora com o sapo no luvo-pu, no luvo-pu-pu no cu. O lomorolo no luvo, no luvo-pu-pu-pu no cu. E agora com todas as vogais. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Olá, criançada! Estamos aqui, eu e minha coleguinha, para convidar vocês para um dia muito especial. É o Dia da Criança. Estamos preparando um dia especial para você. Vai ter muitas brincadeiras e muita animação para alegrar a nossa criança. É